E o Corinthians vai pegar 100 milhões de reais emprestados. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala sobre a real situação de Vitor Roque. Por que o nome dele vive aparecendo especulado em grandes do futebol europeu? A situação já tem incomodado o Palmeiras. Preciso falar também sobre um ex-titular do Corinthians, que pode chegar a valer mais de 100 milhões de reais. Já o São Paulo virou alvo de especulação, tem titular tricolor supostamente na mira do futebol português. Para completar, o Aston Villa mandando representante para assistir a Grêmio e Cruzeiro. Falo também sobre Luiz Castro, demitido. Caberia no seu time do coração? Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e o boato de que Vinícius Júnior está de saída do Real Madrid. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, só um convite. Você quer receber sugestões e dicas de como fazer sua fezinha esportiva sem gastar absolutamente nada? Pois saiba que diariamente, de graça, eu vou passando várias sugestões no meu grupo de Telegram. Para participar é bem fácil, clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu grupo no Telegram. A partir daí basta me seguir, você não vai gastar absolutamente nada, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Santos prometeu um bicho maior em caso de vitória contra o Palmeiras nessa quinta-feira no Allianz Parque. É a terceira tentativa recente da diretoria do Santos em pagar um bicho maior por vitória. Nas duas primeiras tentativas não rolou, derrota por Vitória e empate contra o Fortaleza. Já a Portuguesa anunciou a contratação do volante Zé Vitor, jogador de 25 anos de idade que pertence ao Maringá e ficará na Lusa até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Quero contar que a Conmebol divulgou a primeira parcial da venda de ingressos e em apenas uma hora de comercialização já foram 8 mil ingressos vendidos para a final entre Flamengo e Palmeiras, jogo marcado para 29 de novembro. Capacidade do estádio em Lima, no Peru, 49.073 torcedores. A saideira do Giro de Notícias contar sobre a invasão que está sendo preparada por torcedores do Lanús em Assunção, no Paraguai, palco da decisão contra o Galo, final da Sul-Americana. O Lanús estima 10.400 torcedores que vão de ônibus ou avião até a capital paraguaia. Quero falar agora sobre Vinícius Júnior. O atacante brasileiro do Real Madrid foi capa de um jornal, Bild, um dos mais famosos da Alemanha. O motivo? O Bild assegura que a ideia do Real Madrid é negociar o Vinícius Júnior no fim da atual temporada. Confusão começa com aquela reclamação pública do Vinícius Júnior em relação à substituição no jogo contra o Barcelona, você lembra, certo? O episódio parece ter sido superado, o Vinícius Júnior pediu desculpas ao elenco e também ao Xabi Alonso, mas o jornal Bild apurou que o vazamento de uma situação ruim interna foi atribuído ao Vinícius Júnior. O Vinícius teria afirmado para pessoas próximas que o Xabi Alonso é muito austero e o elenco não gosta dele. A frase atribuída a um jogador e que depois imagina-se que possa ser do Vinícius Júnior é, abre aspas, ele acha que é o Pep Guardiola, mas até agora é apenas o Xabi Alonso. É exatamente por conta também desse vazamento atribuído supostamente ao Vinícius Júnior que o clima para ele ficaria insuperável, até por isso o Real Madrid pretende negociá-lo. Resta para nós aguardarmos cenas dos próximos capítulos para ver se essa história se confirma ou não. Nessa treta entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso, você está do lado de quem? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo e alvo de vários clubes brasileiros nos últimos meses e anos, está mais uma vez desempregado. Nessa quarta-feira, o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidiu dispensá-lo. Tudo porque o time ficou no 2-2 contra uma equipe do Bahrein pela Champions Asiática. A segunda, só para vocês entenderem, ela tem a Champions Asiática de Elite e tem uma Champions 2, que equivale a uma Sul-Americana para nós. O time dele empatou contra essa equipe do Bahrein e o Al-Ahly optou por demiti-lo. Curioso é que o Luiz Castro ficou apenas 5 meses no cargo, foram 12 partidas, com 7 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Ainda assim, Luiz Castro foi demitido. Entre os clubes que tentaram a contratação do Luiz Castro nos últimos tempos estiveram São Paulo, Corinthians, Vasco, Santos, entre outros.
ele não pôde num primeiro momento porque tinha um salário muito alto para receber do Al Nassr. Resta saber agora se livre no mercado ele vira boa opção para o futebol brasileiro. Adoraria ver o Luiz Castro de volta no país. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Aston Villa. Um dos clubes emergentes do futebol inglês mandou um representante para a arena do Grêmio. Esse olheiro estará assistindo ao jogo entre Grêmio e Cruzeiro na noite dessa quarta-feira, de olho em 2 jogadores, um de cada time. Alisson, atacante de 19 anos de idade do Grêmio, e Caio Jorge, centroavante de 23 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro. O Alisson atua como ponta, temporada na primeira, integrado de fato ao time principal de 32 jogos, 3 gols e 3 assistências. Caio Jorge com números bem mais expressivos, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, são 39 partidas, 22 gols e 7 assistências. Segundo a apuração, a ideia do Aston Villa é, a partir dessa observação mais próxima, se algum deles for bem, que as negociações para janeiro comecem a acontecer nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do campeonato italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português. O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual, ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade. 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua nota, beleza? Hora de falar sobre Vitor Roque. Cada dia que passa, e o centroavante do Palmeiras é especulado no novo gigante do futebol europeu. Existe alguma verdade por trás dessa história? Antes de trazer a resposta, já quero contar que todo esse assédio e barulho já tem incomodado dirigentes do Palmeiras. Nada contra o atleta, o Vitor Roque é super bem avaliado internamente, mas eu posso assegurar que os dirigentes do departamento de futebol do Palmeiras têm se incomodado com o André Curi, que é o representante do atleta. Tudo porque no Palmeiras existe a convicção de que o barulho divulgado nos últimos dias é o André Curi oferecendo o jogador. Recentemente, o Vitor Roque foi especulado no Chelsea.
Já contei para vocês que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O André Cury sugeriu o Vitor Roque ao Chelsea, até pela boa relação que ele construiu com a transferência do Estevão, outro atleta dele. O Chelsea disse muito obrigado, não temos interesse. Mais recentemente especulou-se que o Vitor Roque poderia pintar no Milan ou no Manchester United. Mais uma vez o Palmeiras teve a informação de que foi o André Cury quem tentou cavar um espaço para o Vitor Roque nesses dois clubes. O Palmeiras está absolutamente convencido de que, embora já tenha se valorizado desde que foi contratado, o Vitor Roque ainda não fez o suficiente para chamar a atenção de gigantes do futebol europeu. O fato de ter sido convocado para a seleção brasileira é certamente um trunfo, mas ninguém no Palmeiras tem a preocupação de perdê-lo em janeiro da próxima temporada. Ainda que o Verdão seja campeão brasileiro e seja campeão da Libertadores, nesse caso ainda disputaria o Intercontinental de Clubes. Ah, só para arrematar, vale o registro de que o Vitor Roque, no dia a dia, dá trabalho zero. Nunca especula a possibilidade de ir embora, nunca pediu ou cogitou reajuste salarial. O Palmeiras tem as melhores impressões do centroavante. O incômodo e a chateação se dão com o André Cury. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.